Vamos lá, 10º vídeo de exercícios da Lei 869 de 52. Direto ao assunto. Questão de número 91. Julgue a afirmação a seguir. Tratando-se de funcionário cuja incorporação militar tenha perdurado pelo menos um ano, o chefe da repartição ou serviço a que tiver de se apresentar o funcionário poderá conceder-lhe o prazo de 15 dias para reassumir o exercício sem perda de vencimento ou remuneração. E o item 2. Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do exercício, os prazos para a apresentação do funcionário à sua repartição ou serviço será de 30 dias. Marque a resposta correta. Já respondeu? A resposta é a letra C. Ambas estão corretas. Então é isso mesmo, vamos entender. Tratando-se de funcionário cuja incorporação militar tenha perdurado pelo menos um ano, ele é funcionário público da repartição X, foi convocado para o serviço militar pelo período de pelo menos um ano. Portanto, o chefe da repartição de serviço a que tiver de apresentar o funcionário poderá, é uma faculdade, primeira coisa, é uma faculdade, poderá conceder-lhe o prazo de 15 dias para reassumir o exercício sem perda de vencimento ou remuneração. Não é um direito líquido e certo. Se o chefe não quiser dar esses 15 dias, ele não é obrigado. Agora o 2. Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso do exercício, os prazos para a apresentação do funcionário à sua repartição ou serviço será de 30 dias. Aqui não, aqui ele tem direito líquido e certo. Aqui ele terá 30 dias. Ele trabalha no Sul, foi incorporado lá no Centro-Oeste, na capital federal. Então, terá 30 dias para ele retornar ao trabalho. Ambas estão corretas. Julgue a afirmação a seguir. Depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimentos ou remuneração para tratar de interesses particulares. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, para desespero de muitos, você acertou. Errado por quê? Segundo o Manual do Servidor da Ouvidoria Geral do Estado, o funcionário deve ter cumprido o estágio probatório para poder tirar licenças para tratar de interesses particulares. Antigamente, o estágio probatório era o período de 2 anos. Estágio probatório hoje são 3 anos. Então, a licença para tratar de assuntos particulares hoje é após 3 anos de exercícios, é após ter cumprido o estágio probatório. 93, marque a alternativa incorreta. Você vai ler e dar sua resposta e a gente volta comentando. Alternativa correta, você já pausou, já respondeu. Letra A. Vamos começar da B? Letra B, então. O funcionário deverá aguardar em exercício a concessão da licença para tratar de assuntos particulares. Ele não pode sair e aguardar em casa, porque senão ele vai perder esses dias. Deve aguardar em exercício. Letra C. Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário nomeado, removido ou transferido antes de assumir o exercício. Ele foi nomeado para outro cargo, ele foi removido ou ele foi transferido para outra repartição. Ele só poderá tirar licença para tratar de assuntos particulares após assumir o exercício. Ele deve assumir primeiro a nova função para depois tirar licença para tratar de assuntos particulares. D. Não será concedida licença para tratar de interesses particulares ao funcionário que, a qualquer título, estiver ainda obrigado à indenização e devolução aos cofres públicos. O servidor público que deve aos cofres públicos, ele não pode, de forma alguma, tirar licença para tratar de interesses particulares. Agora, letra A. A licença para tratar de interesses particulares não poderá ser negada quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse do serviço? Não, é o contrário. A licença para tratar de interesses particulares poderá ser negada quando o afastamento do funcionário público for inconveniente a interesse. Então, o serviço público, imagine, o presídio, agente penitenciário. A unidade prisional está com
ela possui ali 200 presos e ela está ali com 40 agentes penitenciários. Existe aqueles de férias, existe os de atestado médico, aí vamos chegar alguns querendo licença para tratar de assuntos particulares. Já está reduzida a quantidade, então ela pode ser negada sim. Cuidado com esse tipo de questão, porque a IBFC também coloca questões assim, colocando um não, exceto, salvo, e isso pode tornar a questão errada. Questão de número 94. Analise as afirmações abaixo. O funcionário poderá a qualquer tempo reassumir o exercício desistindo da licença. É a licença ainda para tratar de assuntos particulares. 2. A autoridade que houver concedido a licença poderá a todo tempo, desde que o exija o interesse do serviço público, cassá-la. Nesse caso, o funcionário licenciado deverá reassumir o exercício imediatamente. Estamos falando aqui ainda da licença para tratar de assuntos particulares. Marque a alternativa correta. Já respondeu? Resposta letra A. Então vamos lá entender. O funcionário poderá a qualquer tempo reassumir o exercício desistindo da licença. Verdade. Ele tirou licença para tratar de assuntos particulares por um período de 2 anos. Ele pode a qualquer tempo desistir da licença. Ele pode desistir, não quer mais, já resolveu seus problemas, ele volta ao trabalho. 2. A autoridade que houver concedido a licença poderá a todo tempo, desde que exija o interesse do serviço público, cassá-la. A autoridade pode, imagine no caso, lembra do caso do presídio? O diretor concedeu a licença, aí de repente o governo concede, o governador concede a transferência, a remoção para 10 agentes penitenciários. Aquela unidade então ficou defasada, o seu quadro de pessoal. Então o diretor ou subsecretário de administração prisional pode cassar a licença para interesses particulares daquele determinado agente. Próxima questão. Julgue a afirmação a seguir. Lembrando aqui o seguinte, que o que está errado neste caso, o funcionário licenciado deverá reassumir o exercício imediatamente. Aqui que está o erro, não é imediatamente, é um prazo razoável. Imagine que o funcionário está em outro estado, ele está fora do país, ele está com problemas de saúde na família e precisa resolver, então deve dar um prazo razoável. A lei não diz o que é prazo razoável. Nós entendemos que é um prazo, será talvez 30 dias. Para a sua prova, você vai guardar prazo razoável. 95. Julgue a afirmação a seguir. A funcionária casada com funcionário estadual, federal ou militar terá direito a licença sem investimento ou remuneração quando o marido for mandado servir, independente de solicitação, em outro ponto do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro. Essa vigorará pelo prazo improrrogável de 3 anos. Essa questão aqui, eu já trouxe 2 ou 3 de maneira diferente. Então, dê sua resposta. A alternativa está errada. O que está errado dessa vez? O artigo 186, parágrafo único, diz: a licença será concedida mediante pedido devidamente instruído e vigorará pelo tempo que durar a comissão ou a nova função do marido. Então, essa parte final, que essa licença vigorará pelo prazo improrrogável de 3 anos, isso não existe, isso está errado. Portanto, a funcionária casada com funcionário estadual, federal ou militar, quando o seu marido for designado a servir em outra parte do território, ou no estrangeiro, ou independente de solicitação, ele ou qualquer lugar do território nacional, a esposa poderá tirar licença sem remuneração. E essa licença vai durar o tempo que durar essa nova função do marido, e não prazo improrrogável de 3 anos, ou de 2 anos, ou de 1 ano, o tempo que durar. 96. Marque a alternativa correta. Você vai ler e dar a sua resposta. A alternativa correta é a letra B.
Essa questão aí vai pegar muitos na hora da prova. Então, são estáveis após 2 anos de efetivo exercício, letra A. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo de cargo público. Não são 2 anos, são 3 anos de efetivo exercício e não 2 anos. Letra C. São estáveis após 2 anos de estágio probatório. Não é o estágio probatório que dá a estabilidade. São os 3 anos de exercício. Olha a letra D. São estáveis após 3 anos de estágio probatório. Está errado. Não é o estágio probatório que dá a estabilidade, o estágio probatório garante a efetividade. O efetivo exercício, ele garante a estabilidade. Então, a lei diz são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Cuidado com isso na hora da prova. Isso já caiu em prova de polícia civil, de polícia militar, de polícia federal. Isso já caiu muitas vezes. A estabilidade se dá após 3 anos de efetivo exercício e não 3 anos de estágio probatório. Questão de número 97. Julgue a afirmação a seguir. O funcionário adquirirá estabilidade depois de 5 anos de exercício, o efetivo nomeado sem concurso. Só corrigir a questão, essa parte aqui eu destaquei, mas esqueci de tirar. Agora sim está de acordo com a questão. Adquirirá estabilidade depois de 5 anos de exercício, o efetivo nomeado sem concurso público. Isso está certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Por que está errado? Porque está revogado pelo artigo 21, parágrafo 1º da Constituição Estadual, que não mais se admite a nomeação de servidor efetivo sem concurso. Então, aquela função pública, isso foi revogado pelo artigo 21, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Minas Gerais. Não se pode mais nomear alguém sem concurso público. Se você estiver estudando por uma apostila antiga, desatualizada, isso aqui estaria certo. Não mais prevalece. Cuidado com o material que você está estudando. Próxima questão, questão 98. Julgue as afirmações a seguir. Para fins de aquisição da estabilidade, só será contado o tempo de efetivo exercício prestado em cargos estaduais. 2. Desligando-se do serviço público estadual e sendo readmitido ou nomeado para outro cargo estadual, a contagem de tempo de serviço será feita para fins de estabilidade na data da nova posse. Qual é a resposta correta? A alternativa é a letra C. Ambas estão corretas. Neste caso aqui, para fins de aquisição da estabilidade. Estamos falando desse assunto. Este é o assunto da vez. Aquisição de estabilidade. Só será contado o tempo de efetivo exercício prestado em cargos estaduais. Ou seja, no estado de Minas Gerais aqui. Para fins de estabilidade, ele permaneceu 2 anos na Polícia Civil, depois mais 1 ano de agente penitenciário. Ele vai ser considerado estável. Será contado os cargos estaduais. Se for, por exemplo, 2 anos no cargo da Polícia Federal, 3 anos no cargo da Polícia Federal e mais 2 anos de Polícia Civil. Vamos supor que ele regrediu, veio para a Polícia Civil. Portanto, não será válido. Ele só vale as somas de tempo em cargos estaduais. E o 2. Desligando-se do serviço público estadual e sendo readmitido para outro cargo estadual, a contagem de tempo será feita para fins de estabilidade na data da nova posse. Então, se ele ficar algum tempo, 30 dias esperando assumir o outro cargo, aqueles 30 dias não serão contados, somente na data da nova posse. Nessa questão que fica muito visível no item 1, por que o estágio probatório, vamos até voltar lá, porque naquela questão, por que o estágio probatório ele não dá a estabilidade. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Vamos à questão 98 para a gente entender isso aqui.
aquisição de estabilidade, só será contado o tempo de serviço para cargos estaduais. Imagine alguém que trabalhou 2 anos e meio na Polícia Civil, desistiu, achou que aquilo ali não servia para ele. Ele fez um concurso para agente penitenciário, ele passou, ele vai precisar de mais 6 meses para se tornar estável no Estado. Estável. Mas ele precisa de 3 anos de estágio probatório ainda. Ele ainda precisa de 3 anos de estágio probatório naquela função de agente penitenciário. Mas para estabilidade no Estado, mais 6 meses. Questão 99. Os funcionários públicos não vitalícios perderão o cargo, exceto... Pause o vídeo, responda. A alternativa correta é a letra B. Em virtude de decisão discricionária da administração a bem do serviço público. Quem são os funcionários não vitalícios? Eu, você, os policiais civis, os professores. Quem são os vitalícios? Nós temos juízes, nós temos a carreira do Ministério Público, os promotores de justiça, desembargadores. Então, cargos vitalícios. Nós somos os não vitalícios. Os não vitalícios perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Há uma condenação penal, você foi condenado. Transitou em julgado, você está demitido. Letra B. Letra C. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Você sofreu uma condenação, você sofreu uma punição, cometeu uma falta disciplinar grave no seu trabalho. Por exemplo, ficou mais de 30 dias sem comparecer ao serviço injustificadamente. Haverá o processo administrativo e vai ser haver o contraditório e ampla defesa, assegurada a ampla defesa. Você foi e sofreu o processo, foi condenado, demissão. E mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. Aqui está o estágio probatório, é o processo de avaliação periódica de desempenho. Anualmente vai haver a avaliação periódica que é feita anualmente para avaliar se você tem condições de exercer aquela função e se você tiver algumas avaliações negativas, você pode perder o cargo. Agora, em virtude de decisão discricionária da administração pública a bem do serviço público, isso não existe. Não existe isso. Próxima questão e última questão desse vídeo, questão de número 100. Os funcionários públicos perderão o cargo, exceto em virtude de sentença judicial transitada em julgado, quando houver excesso de servidores, em virtude de processo administrativo, sendo assegurado o contraditório em ampla defesa, a bem do serviço público. Qual é a resposta correta? A alternativa correta é a letra A, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Os funcionários públicos. Aqui, quando eu digo os funcionários públicos, eu estou dizendo aqueles não vitalícios. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Na realidade, eu peço desculpas a vocês, porque esse caso aqui é dos vitalícios. Eu esqueci de escrever a palavra vitalício. A questão seria anulada. Essa questão está anulada. Agora sim, vocês perderam a questão, mas não perderam completamente, porque dá para vocês estudarem por aqui. Olha. Vamos entender. Olha. Os funcionários públicos vitalícios perderão o cargo somente em caso de sentença judicial transitada em julgado. Agora sim, os funcionários públicos vitalícios, exemplo, promotor de justiça, o juiz, eles somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Houve uma condenação penal, houve o trânsito de julgado, eles perderão então o cargo. Eles não perdem quando houver excesso de servidores, eles não perdem o cargo. Em virtude de processo administrativo, eles não perdem o cargo e também não perdem a bem do serviço público, diferente dos outros servidores comuns. Um detalhe para vocês aqui, quando houver excesso de servidores. Neste caso aqui, o servidor público comum, nós podemos perder o cargo.
O servidor público ele pode perder o cargo quando houver excesso de servidores. Quando houver, na realidade, estiver ferindo a lei orçamentária. Então, primeiro vai ser mandado 20% dos cargos de confiança, depois todos os contratados, todos os não efetivos, e se mesmo assim não conseguir enquadrar na lei de responsabilidade fiscal, na lei orçamentária, no estado de Minas Gerais é 60% do orçamento. Então o que ocorre? Começa a mandar servidores efetivos embora. Manda quantos necessário então para que se chegue na lei, se enquadre na lei orçamentária. Então o efetivo pode ser mandado embora também quando houver excesso de servidores. Mas aqui a nossa resposta à questão 100, vitalícios perderão o cargo somente em caso de sentença judicial transitada e julgada. Terminamos aqui esse vídeo, mas teremos ainda outros, mais 3, 4 ou 5 vídeos. Eu aguardo vocês e até a próxima.